Seja bem-vindo, você está no canal Seu Professor de História, eu sou o professor Isaac Herder e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sociedade maia. É um povo aí que viveu na Mesoamérica e que não chegou a ter tanto contato com os europeus no contexto aí da conquista da América, ok? E é bem interessante porque a sociedade maia, com todas as questões, né, apesar dos europeus acharem aí as grandes cidades despovoadas em sua grande maioria, os maias eles foram importantes porque eles deixaram descendentes, deixaram uma cultura muito rica, né? Era um povo muito complexo que a gente vai falar um pouquinho hoje, ok? Vamos embora pro vídeo? Então, o seguinte, né? As primeiras coisas que a gente pode falar aí sobre os maias, né? É que era uma sociedade que vivia na Mesoamérica, mais especificamente na península de Yucatán. Aqui no mapinha, né, que está mostrando aqui na tela para vocês, está mostrando aqui primeiro, né, num mapa mais ampliado, mostrando lá, né, que os maias, os povos maias, eles estavam localizados no que hoje, né, são os países México, Belize, Guatemala, Honduras e aqui, ó, não está falando, mas é El Salvador. É basicamente uma região muito grande, né? E do lado de cá, né, nesse mapa mais aproximado aí, né, da Mesoamérica, da Península de Yucatán, a gente pode ver aqui as principais cidades que já foram encontradas. A gente sabe, né, que esse mapa ele muda constantemente, porque recorrentemente, em meio à selva, né, é uma região de muita selva, de muita mata, né, muita floresta, volta e meia os arqueólogos descobrem novas cidades, novas construções, novas pirâmides maias, e esse mapa ele é reordenado aí, ele é alterado, ok? Então, a gente vai começar explicando que hoje, né, os historiadores e os arqueólogos que estudam a sociedade maia, eles dividem a história dos maias em 3 períodos. É o que está trazendo aqui para vocês. Ó, o primeiro período é o período pré-clássico ou formativo, tá? E aqui está dizendo foi quando a sociedade maia começou a se formar, né, se formar ali as características culturais, políticas e tudo mais, por volta do século X a.C., então uma sociedade bem antiga. Nesse período que surgiu a escrita maia, primeiramente talhada em pedra, nas famosas estelas, né, aquelas placas, né, aquelas grandes peças de pedra que são entalhadas e muito bonitas, por sinal, são construções, né, peças, além de terem lá textos e terem coisas informativas sobre a história, a política, a religião dos maias, as estelas também são peças arquitetônicas que mostram a grandiosidade dessa sociedade maia. E elas são chamadas de estelas, né? E quando construíram as primeiras obras arquitetônicas e construções de canais de irrigação. Então, esse é o período mais antigo, mais recuado. Depois, a gente tem um período clássico, que seria o período de apogeu da sociedade maia, o período no qual a sociedade maia estava mais poderosa, né? Estava mais, digamos, enfim, no seu apogeu, né? Com grandes cidades, o apogeu cultural, econômico, militar e tudo mais. Isso aí vai acontecer por volta do século III depois de Cristo, né, e se estende até o século X depois de Cristo. Ou seja, é um período bem significativo, né? São vários séculos aí. É o momento da consolidação das cidades-estado, nós vamos falar disso aqui, né, que é uma das características da sociedade maia. Né? As cidades-estados elas indicam a fragmentação política, ou seja, não havia um rei, um governante, um líder único que governasse todas as cidades-estado maias. Na verdade, a gente está falando de cidades muito próximas ao que acontecia lá na Mesopotâmia, muito próximo ao que acontecia também na Grécia. Né? Eram cidades-estado, eram cidades que tinham autonomia, que tinham uma independência política e que, se nós pudéssemos fazer um paralelo, eu sei que isso não é correto, não é legal ficar fazendo isso, mas para facilitar a compreensão, é dizer que cada cidade maia era como se fosse um país, né, com independência política, independência econômica e militar e tudo mais. Beleza? Havia, né, mesmo havendo essa fragmentação política, essa fragmentação administrativa, ou seja, cada cidade ela era independente uma da outra, nós também podemos dizer aí que haviam coisas que aproximavam essas cidades. Basicamente, né, o que os historiadores dizem aí, chamam de unidade cultural. Tá? Então, apesar dessas cidades não serem
unificadas politicamente, havia uma união e uma proximidade muito grande em relação a aspectos culturais, né? Então, eles falavam a mesma língua, né? Tinham aspectos religiosos que eram comuns, né? Então eles acreditavam numa mesma religião, praticavam a mesma religião. Esse período se estabelece o comércio de longa distância, né? Aí a gente tem aqui os arqueólogos dizem, né, que os maias faziam comércio com os povos da América do Norte, com povos da ilha do Caribe e também regiões do sul ao sul, né, da América Central. Beleza? E também é o momento que surgem as grandes construções de palácios e templos, né, pirâmides em Tikal e Chichén Itzá, que são aí as cidades consideradas, né, as cidades não maiores, mas as cidades mais, digamos, populares, né, as cidades mais clássicas e que se tornaram ao longo dos anos aí grandes centros turísticos, né? As pessoas vão lá visitar, conhecer aí sobre os maias, e eles vão visitar essas cidades. E por último, né, não menos importante, o período pós-clássico, tá? Esse período é o período de colapso maia, colapso da sociedade maia, dessa sociedade mais organizada, mais complexa, beleza? Não sei se mais organizada, mas com certeza mais complexa. Quando em meados do século X, as maiores cidades foram abandonadas, tá? Isso, os arqueólogos eles indicam isso com uma relativa certeza, né? Relativa não, com grande certeza de que em meados do século X, essas cidades elas passaram a ser despovoadas, elas foram abandonadas pelos seus habitantes. E não existe ainda hoje, né? Existem várias teorias e todas elas podem estar corretas, né? E podem ter acontecido de todas juntas, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? E aí tá falando, né, que esse período durou até os primeiros contatos com os espanhóis lá no século XVI, quando as últimas cidades foram conquistadas, Itzá, Tayassal, vou marcar elas aqui para vocês, Edsnar, Uxmal, Coba e Mayapã. Galera, perdão aí pela pronúncia, tá? Provavelmente está totalmente errado minha pronúncia, mas é isso aí. É só para conhecimento, né? Assim, a ideia é essa. Aqui tem algumas representações sobre as cidades maias, né? Há aí uma relativa pujança arquitetônica. Eu particularmente acho muito bonito, né? Essas cidades eram construídas em meio à floresta, as florestas, e essa coisa das cidades serem todas as construções, né, serem todas cobertas aí com uma espécie de um reboco que era feito com calcário, né, o cal aí, e depois eles pintavam também com uma tinta vermelha, misturavam isso com uma tinta vermelha. Isso provavelmente dava uma visão muito bonita, né, um aspecto muito bonito em relação às cidades. Aqui outra representação, né, a vestimenta deles também muito característica, bem interessante. E aqui, né, um pouquinho mais sobre essa história. Quando os primeiros espanhóis chegaram lá à Península de Yucatán, né, a maioria das grandes cidades já estavam abandonadas, né, eram apenas ruínas. Então os espanhóis, muitas das vezes, eles encontravam essas grandes cidades, mas não tinha ninguém ali mais. Apesar dos maias, né, os descendentes dos maias, eles continuaram vivendo ali aos arredores, mudaram o seu estilo de vida. A causa da decadência maia é muito debatida entre os arqueólogos. Então o motivo, né, o que levou à decadência, é algo que tem muito debate, e ninguém consegue ainda bater o martelo e dizer não, foi isso unicamente, mas existem aí várias teorias, né? E muitos arqueólogos, historiadores acreditam que inclusive essas teorias podem ser aí concomitantes, como eu tinha falado antes. Vamos ver quais foram, né, essas teorias. A primeira, né, de mudanças climáticas que prejudicaram a agricultura e impossibilitaram a vida, né, de tantas pessoas dentro de grandes cidades, dessas cidades relativamente grandes, né? Além dessa mudança aí, dessas mudanças climáticas, eles também vão dizer que o motivo da decadência pode ter sido a construção dos grandes templos, né, das pirâmides, que usavam o calcário para revestimento. Para fazer o reboco, né? Isso que eu acabei de dizer que era tão legal, né? Que era tão bonito. Mas só que para fazer o calcário, fazer essa massa aí para usar como reboco,
havia um grande problema. É preciso você levar, né, o calcário, depois que eles tiram lá as pedras da natureza e tal, e eles faziam fogueiras para poder queimar esse calcário, e aí sim você conseguiria produzir o calcário para você usar como reboco. Né? E para fazer isso você acabava tendo que desmatar, né, a floresta, então você tinha que destruir uma parte da floresta para você queimar essa pedra de calcário, para depois ela se transformar no cal, né? Na cal aí, a cal você usava, misturava com água, com alguma outra coisa, areia ou terra, e aí sim você fazia o reboco. E isso acabou, né, basicamente desmatando determinadas regiões ao redor das cidades. E aí o que acontece? Tem dois problemas disso. Primeiro que o desmatamento, ele não se, a partir do momento que você desmata uma determinada região, você faz com que o solo ele fique desprotegido. Então, quando acontece as chuvas, né, e uma região de floresta elas são muito frequentes, essas chuvas elas causam enxurradas e essa enxurrada ela vai levando, né, aquela terra solta ali por cima, né, depois do lugar que você desmatou. Isso ela vai se depositando em regiões mais próximas dos rios, que geralmente são as regiões mais baixas e geralmente as regiões onde acontecia o plantio. Só que além da terra, tá, gente, havia também o resíduo do próprio calcário. Né? E querendo ou não, esse resíduo do calcário ele tornava as terras inférteis. Então essa é uma teoria que muitos acreditam que ela tenha acontecido. Só que muitos falam que isso pode ter acontecido ao mesmo tempo, né? Então, tipo, a mudança climática e essa coisa de assorear as terras férteis, né? Então você ter lá as camadas de calcário significativas que tornavam as terras inférteis, elas podem ter acontecido ao mesmo tempo, tudo junto, beleza? Além disso, né, a gente ainda tem uma outra questão, que é a terceira aí, né? E talvez a mais importante, que era o seguinte: as cidades elas se enfrentavam muito, né, e de forma muito violenta, né? Então havia um estado de guerra, né, e de certa maneira essas guerras elas estavam ligadas também a uma questão política, né, de prestígio das cidades e também uma questão religiosa. Então essa característica de conflitos constantes entre uma cidade e uma cidade e outra pode ter levado também ao declínio, né? Alguns historiadores, né, e arqueólogos eles dizem que as três hipóteses podem ter acontecido juntas, de uma mesma vez, no mesmo momento ou em contextos muito próximos. E isso agravou muito, né? E ao longo de décadas isso acabou levando, né, inevitavelmente ao abandono dessas cidades. Então a sociedade maia ela foi entrando em decadência e foi até praticamente desaparecer, tá? Como eu acabei de dizer, né, voltando agora, terminamos aí essa explicação da decadência, né, dos motivos da decadência. E aí algumas coisas que eu já falei, né? Nunca formou um império unificado, né? Já falei sobre essa coisa das cidades-estados. Outra coisa importante, né, é que geralmente os governos eles se estabeleciam como estado teocrático, geralmente os líderes, né, o líder em si, ele era também ali pensado como um escolhido por Deus para governar e tudo mais. As populações da cidade-estado partilhavam, né, esses elementos que a gente já falou, políticos, alguns aspectos políticos, sociais, religiosos e linguísticos, contudo, né, eram independentes umas das outras. Né? A cidade se desenvolvia em torno de um centro urbano autônomo, né, a gente acabou de dizer. Ao redor dela existiam várias aldeias com produção agrícola. O centro urbano era habitado pela família real, a nobreza, os sacerdotes, os chefes militares, administradores, comerciantes, artesãos e alguns escravos domésticos. Pelo que os arqueólogos e os historiadores dizem, não havia ali uma estrutura escravocrata, mas haviam escravos domésticos, geralmente pessoas que eram vencidas em guerras, né, em batalhas, eram tomados como escravos e eram obrigados a servir né, as famílias dos líderes militares que os faziam escravos. Então, não havia ali uma estrutura escravocrata, né, de venda, tal, pelo menos até então não se sabe disso. Era uma sociedade bastante rígida e sem mobilidade social, então acredita-se que você não ascendia socialmente, era muito raro isso, ou talvez até impossível. O poder político era teocrático e hereditário, então passava de pai para filho e estava baseado ali uma justificativa divina, né? Então os líderes eles tinham o seu poder justificado no sentido de que eles eram
vistos como escolhido pelos deuses para governar as cidades. É mais ou menos isso. Então, basicamente, né, assim como outras sociedades que a gente já estudou, né, a posição social ela era determinada necessariamente pelo o nascimento. Então, se você nascesse dentro de um determinado grupo, você provavelmente ficaria naquele grupo até o final de sua vida, né? Você não mudaria. Uma representação de uma cidade também, né? Uma cidade maia, bem interessante, né? Essas grandes construções, essas pirâmides aí bem grandes, né? Muito, muito interessante, assim. Eu acho esteticamente muito bonito, né? Outra representação, né? Inclusive a nossa representação de capa, né? Que eu coloquei lá no começo dos slides. Outra representação, essas cores, né? O branco e esse vermelho ocre, né? É bem interessante, bem bonito. Essa eu acho ela mais lúcida, porque eu acredito que as cidades elas estavam ali no meio das árvores, da selva e tudo mais. Tanto que hoje, né, muitas dessas cidades elas foram retomadas pela natureza. Então, depois que elas foram abandonadas, basicamente a selva invadiu as cidades e ocupou ali toda a cidade. Isso é bem interessante da gente pensar de modo mais geral, assim. Continuando em mais algumas imagens, né? E agora ruínas, eu acho bem legal colocar as representações e depois colocar as ruínas. Obviamente elas não eram assim, né? Elas eram todas pintadas e eu acredito que havia um cuidado maior e provavelmente se a gente pudesse voltar no tempo, que não é possível, infelizmente, a gente veria essa cidade toda cheia de pessoas, de artesãos, de comerciantes. A cidade seria ali, no meu entender, um centro pulsante, né, dessas sociedades, o centro urbano, né? A proximidade ali do templo religioso. Aqui tem nessa construção mostra aqui um observatório, né? Eles também observavam as estrelas, isso é bem interessante também. Aqui uma visão mais de longe, né? Mas também mostra ali um complexo arquitetônico próximo a uma pirâmide, provavelmente um palácio. Aqui também dá para a gente ter essa dimensão, né? Das pessoas e da dimensão dos templos. E obviamente a questão da floresta ali ao redor, né? Uma outra pirâmide. E essa ilustração é bem interessante, né? Porque é o que eu disse para vocês. Com o passar do tempo, né, essas pirâmides, essas cidades, esses centros urbanos, eles foram retomados pela natureza. E aí os arqueólogos eles vêm aí não só encontrando essas construções, mas também, de uma certa maneira, eles vêm aí descobrindo muitas coisas interessantes sobre elas, tá? E aí, ó, é bem interessante a gente pensar, eu vou falar um pouquinho sobre essa imagem aqui, que primeiro é o seguinte, que muitas das vezes essas pirâmides elas são descobertas por acaso, ou às vezes até mesmo por aquelas câmeras, né, dos satélites que usam uma tecnologia termal para poder identificar onde que essas pirâmides estão, né? E aí a pedra debaixo da terra, né, debaixo das árvores, eles conseguem identificar lá, usam uma técnica, né, uma tecnologia para poder identificar essas pirâmides, e aí eles começam as escavações. Geralmente, tá, galera, essas pirâmides elas têm várias fases, né? Então, lá no passado, essa pirâmide começou a ser construída, tal, então ela era uma construção menor. Depois de algumas décadas, alguns séculos, né? Aqui está mostrando, ó, fase inicial, depois fase 1, fase 2, né? Depois de algum tempo ela era aumentada, né? Essa pirâmide ela ganhava novas partes e aí ela se tornava um pouco maior. E isso podia acontecer sucessivas vezes. Depois que elas foram abandonadas, com o passar do tempo, né, de longos, né, anos, elas foram retomadas pela floresta. Então acontece mais ou menos isso. O que ao olho nu é só uma montanha, né, quando você vai fazer uma escavação, você descobre que lá tem uma pirâmide maia. Então por isso que eu disse para vocês, né, no comecinho lá, quando a gente estava falando do mapa, muitas das vezes as pirâmides maias, elas os centros urbanos eles vêm aparecendo e mudando essa configuração. Tem tantas cidades, aí aparece mais duas, né? Os arqueólogos descobrem mais duas. Isso muda a forma de olhar para essa sociedade e às vezes se descobre outras coisas ali que não se sabia, né?
Então isso é muito importante, muito interessante, né? Que nessas florestas aí, vira e mexe, os arqueólogos acabam descobrindo novas cidades. Isso é muito legal, que a gente tem sempre coisa nova aí para poder descobrir sobre os maias, né? Que são uma sociedade muito interessante. Os camponeses e artesãos eram a base da sociedade, né? Eles que produziam alimento e realizavam a maior parte do trabalho, moravam nas aldeias agrícolas e iam aos centros urbanos para participar de ritos religiosos e festivais. Formavam uma classe baixa e pagavam a maioria dos impostos. E também, obviamente, eram, né, a maior parte da população. Tá? É uma sociedade basicamente agrícola, né? Eles estavam ali, a base deles era o cultivo, né? Não faziam comércio, mas não eram essencialmente comerciantes. Principalmente aí, ó, a cultura do milho, né? O milho é um elemento não só alimentar, mas é também um elemento extremamente importante para os maias, tanto no sentido de ser um alimento, quanto também ser um dos elementos religiosos que os maias aí cultuavam, no sentido da própria humanidade ter sido criada a partir do milho, né? Então isso é bem interessante assim. Né? Além disso, eles cultivavam algodão, né? Faziam tecidos e tudo mais, tomate, feijão, batata, cacau, pimentas, e também praticavam o comércio e o artesanato. A cerâmica, né? Artesanato em cerâmica e também em pedras, né? Em alguns tipos de pedra. Desenvolveram um conceito de zero, né? No aspecto da matemática, que permitia a execução de contas bem complexas. Na astronomia chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros. Isso é bem legal, tá, gente? Porque o calendário maia é considerado um dos calendários mais completos e mais perfeitos já construídos pela humanidade. Foi superado só os nossos computadores, né? As máquinas, né? Os computadores que podem processar. E aí, óbvio, a gente consegue ter uma precisão um pouco maior do que eles. Previam eclipses solares e dispunham de diversas técnicas que permitiam calcular a estação do ano. Obviamente está ligado à questão da agricultura. Os templos e palácios eram feitos para homenagear os deuses e observar mais de perto as estrelas. Os maias criaram o calendário deles, né? Dois calendários que coexistiam, um solar, que tinha 19 meses, e outro ritualístico, com 13 meses. Aqui está mostrando, né, tá em inglês aí, mas está mostrando como é que estava dividida a sociedade. Você tinha aqui o Ahau, né, o rei, né, ou o alto sacerdote, que era considerado, como eu disse, uma sociedade teocrática. Então esse cara tinha uma relação com o religioso. E abaixo dele você tinha lá a família real, né, um conselho, né, que era formado pela família real, em parte, né, pela família real. Depois uma nobreza, né, que eram os caras, os grandes proprietários, né, das terras e quem controlava ali e tal. E também ligados à questão do exército, né, essas duas camadas, né, ligadas à questão do exército. E por fim, né, os artesãos e os mercadores, né, e camponeses, né, no final aqui camponeses, os fazendeiros, né, e também os escravos, fechando aí essa sociedade. Eu já comentei um pouquinho sobre eles com vocês, tá? Aqui tem mostrando como é que eram os números, né? Então aqui é o 0, né, um pontinho, 1, 2, 3, 4, e quando ia para o 5 virava um tracinho. Né? Isso é bem curioso, né? Porque a gente pode perceber, né, uma espécie de um papiro que eles faziam, né? Um papel, vamos chamar de papel, mas não era bem papel, nem papiro, né? Era eles criavam, né, uma forma de papel, vamos dizer assim. E nele eles escreviam, além das estelas de pedra e peças de cerâmica que também poderiam conter essas inscrições. E ali a gente pode identificar a questão dos números, né? Que é bem interessante. E aí, cada vez que você formava 5, você formava uma barra, né? E aí você ia colocando as barras conforme você fosse formando ali o número que você queria apontar, beleza? Aqui mostra o calendário de uma maneira mais objetiva, né? E aí mostrando todos esses calendários, mas é como eu disse para vocês já, né? Como é que eles funcionavam lá atrás, né? E aí, quem quiser dar uma lida nesse material, tá? Fica à vontade, pausa o vídeo para poder dar uma lida com mais calma aí, beleza? E aqui, né, aquela famosa ideia que o mundo iria acabar em 2012, né? O
o apocalipse maia, o fim do mundo maia, né? O fim do mundo, o fim dos tempos aí previsto pelos maias. O que, na verdade, tá, galera, não é um negócio muito correto, porque os maias eles não acreditavam o tempo, né? O tempo maia ele não era escatológico, né? O que significa dizer isso? Que ele não era escatológico? Significa dizer que os maias eles não acreditavam, né? Que o tempo, né? Ele teria começo, meio e fim. Para eles, os maias eles acreditavam que o tempo era cíclico, né? Que era a relação, né? Das pessoas com o tempo, elas era algo circular. Então você tinha fases, mas eram novos começos. Você poderia até ter um final, mas logo você teria um novo começo. Então os maias não acreditavam em fim dos tempos, especificamente, mas talvez no máximo o fim de uma fase, o fim de uma era. E aí uma nova era começaria depois de 2012. É mais ou menos essa ideia, beleza? Eles desenvolveram uma escrita pictográfica, né, e fonética. Isso é bem surpreendente para a sociedade maia, até porque uma escrita fonética significa que você pode ler, é a mesma coisa da nossa escrita, né? Eu consigo olhar os caracteres e falar desses caracteres, da mesma forma que você pode ouvir o que eu estou dizendo e escrever o que eu estou dizendo, né? Você consegue identificar os caracteres através da minha fala. Isso é bem importante e bem rico, né? Não era qualquer sociedade que conseguia fazer isso, tá? A escrita deles tem base nos elementos cósmicos, né? na questão do cosmos e também na natureza. Ela era utilizada para registrar narrativas religiosas, ritos, né? História da sua sociedade, né? Fatos aí feitos pelos governantes, guerras e tudo mais, e ajudaram, né? Na construção de uma memória da civilização maia. Então, muito do que se sabe, né, sobre os maias vem da escrita dele. Depois que a escrita maia foi decifrada, a gente pôde conhecer muito mais sobre essa sociedade. Isso é bem legal, assim, né? Sobre a questão religiosa, tá, galera? Os maias eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam não em um deus, mas em vários, e consideravam o sacrifício de sangue, né? Isso é bem importante, com extrema importância. Na maioria dos rituais religiosos, o sangue humano, especialmente, né, da família real e dos sacerdotes, era utilizado como oferenda aos deuses. Então, nem sempre era usado o sacrifício humano, sacrifício especificamente, né? Eles tinham rituais no qual eles sacrificavam pessoas, tá? Mas às vezes os rituais você tinha ali o sacrifício de sangue no sentido de você, por exemplo, cortar a mão ou outras partes do corpo e entregar aquele sangue ali para aquele ritual. Não necessariamente se você precisava matar a pessoa. É mais ou menos isso, tá? Havia também o sacrifício de animais, que era mais raro, né? Pelo menos os arqueólogos indicam isso. E também o sacrifício humano, como eu acabei de falar, que não acontecia com certa regularidade, mas não era tão intenso, né? Não é como às vezes a gente imagina pelos filmes e representações em outras coisas, que era um negócio que acontecia tipo todo dia, né? Mas aconteciam com certa regularidade, beleza? Aqui tem algumas imagens, né, maias que foram tiradas dos códex, né, que são uma espécie de uma organização de um livrinho, né, como se fosse um livro. Ele se acomodava como se fosse uma sanfona, né, e você ia abrindo ele lá. E esses códex, eles tem várias representações das pessoas, né, dos maias, e aí a gente pode perceber números, né? Eu vou pôr na mãozinha aqui para vocês perceberem, ó, os números aqui, ó, isso aqui é tudo número, tá? E aqui são letras, né? É escrita maia, ok? Bem legal, né? Aqui de novo, né? A representação, aí tem algumas coisas que são animais, tal, e números, é bem interessante. Eu acho bem legal, assim, a arte maia é muito interessante, né? Muito chamativa, assim, eu acho muito bonito, tá? Aqui a gente percebe uma espécie de um sacerdote, ou o próprio Ahau, né, o rei, e essa indumentária, né, essa vestimenta bem característica, usando penas e pedras, né, bem legal. Aqui também a gente pode ver a mesma coisa, né, o Ahau, né, o líder, o rei ali, sentado, né, numa espécie de trono, e as pessoas ali servindo ele e tal. Sacrifícios, né, aqui uns sacerdotes,
provavelmente sacerdotes, e o Ahau do lado, né? Acredito que esse é o sacerdote aqui, o Ahau. Aqui a gente vê também as pirâmides, né? O centro urbano, aqui também, né? O centro urbano com as pirâmides, bem legal. E aqui, ó, né? Uma estela maia, né? Mostra o exímio, né? Dessa cultura que era muito bonito, né? Muito belo, muito legal assim. Galera, é isso, tá? A gente termina essa videoaula aqui com essa imagem, né? Bem legal. Agradeço muito você que assistiu o vídeo até aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu demais. Se você gostou do conteúdo, né, não esquece de deixar o like. O like é bem importante para o canal. Se não é inscrito e quer continuar aí vendo os nossos conteúdos, nossos vídeos que são diários, todo dia a gente está soltando vídeo novo, se inscreve, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreve. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, compartilhe o vídeo com pessoas que precisam desse conteúdo, né? A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de material, então compartilhe o vídeo aí, fique à vontade para compartilhar o vídeo. A ideia é exatamente essa, que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, beleza? No mais, grande abraço, obrigado de novo, né? Grande abraço e tchau, tchau. Valeu demais, viu? Por ter assistido o vídeo até aqui.